O católico que trai a graça pelo pecado mortal e pela obstinação em más obras está mais distante da vida eterna do que um pagão que, sem culpa própria, ignora a revelação, mas que responde sinceramente à graça de maneira implícita. De tal modo que Deus não recompensa também a mera adesão externa, mas a fidelidade interior à graça que Ele concede. A sensação de injustiça a esse respeito dissolve-se quando tomamos a salvação não como um prêmio dado a uma boa conduta moral, mas sim como um dom gratuito que exige da liberdade humana a cooperação. Assim reforça Santo Tomás a esse respeito. Se, pois, abre aspas, se, pois, considerarmos o homem no seu primeiro estado, não pode ele, só pelas suas faculdades naturais, sem a graça, merecer a vida eterna, pela só razão que o seu mérito depende da pré-ordenação divina. E Deus não ordena o ato de nenhum ser para o que lhe é desproporcionado a capacidade, que é o princípio do ato. Pois, por instituição da divina providência, nenhum ser pode agir ultrapassando a sua capacidade. Ora, a vida eterna é um bem excedente à capacidade da natureza criada, porque também lhe excede o conhecimento e o desejo, conforme a Escritura. O olho não viu, nem o ouvido ouviu, mas jamais veio ao coração do homem. Dom de nenhuma criatura é princípio suficiente do ato meritório da vida eterna, sem lhe acrescentar o bem sobrenatural chamado graça. Citação da Suma Teológica, primeira da segunda, questão 114, artigo 2. Ademais, o mérito se dá no âmbito da caridade, e aqui devemos compreender a caridade não no sentido humanista, qual muitos se propõem a defender, quase como se a caridade fosse um sinônimo de filantropismo. Com efeito, essa visão reduzida e horizontalizada da caridade corresponde à ideia de um amor meramente afetivo ou beneficente, distanciado da sua natureza teologal. A caridade, enquanto virtude infusa por Deus, é muito mais do que uma disposição natural de fazer o bem ao próximo. Ela é, por definição, uma amistosa união da alma com Deus, fundada na graça santificante e ordenada ao fim sobrenatural, a visão beatífica. Ainda que essa prática ética seja, segundo o quid, ordenada ao ensinamento de Nosso Senhor, não se identifica com ele simplíciter, nem dele procede como causa formal, mas é antes um efeito manifestado a posteriori como expressão da caridade vivida. Segundo o que escreve Santo Tomás, abrindo aspas, a razão de amarmos o próximo é Deus, pois o que devemos amar no próximo é que ele esteja unido com Deus, por onde é manifesto que o ato pelo qual amamos a Deus é especificamente o mesmo pelo qual amamos o próximo. Suma Teológica, segunda da segunda, questão 25, artigo 1. Tomemos como exemplo o ato de dar esmolas. Por si só, dar esmolas é sinal de caridade? Santo Tomás diz que os nossos atos externos, abre aspas, dependem da virtude a que pertence a moção conducente à prática deles, fecha aspas, e que, abrindo aspas de novo, o que nos move a dar esmolas é socorrer a quem sofre necessidade, fecha aspas. Quando, abrindo aspas, dando alguma coisa a um necessitado por compaixão e amor de Deus, esse motivo funda-se na misericórdia, que é efeito da caridade. Além disso, o doutor escreve que o que excede não pode ser natural, nem adquirido pelas potências naturais, porque o efeito natural não transcende a sua causa. Por isso, a caridade não pode existir em nós naturalmente, nem pode ser adquirida por virtudes naturais, mas apenas pela infusão do Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, e cuja participação em nós é a caridade criada, como já dissemos. Portanto, não podemos falar de caridade salvífica na comunicação da vida eterna fora da graça, e nesse sentido da graça santificante. Todo amor, todo ato de amor ao próximo só tem valor meritório e salvífico quando ordenado a Deus como fim último e animado, por isso, pela sua graça. Fora disso, trata-se apenas de uma virtude natural ou de uma disposição moral que pode dispor a alma para acolher a graça, mas não a comunica por si só, o que pode ser um mérito congruente, ou mérito de congruo, mas não um mérito de condigno. A filantropia, a empatia e a justiça natural são bens verdadeiros, mas permanecem na ordem natural, e de certo por isso são inferiores na hierarquia de bens. Não são caridade no sentido de que salvam, isto é, caridade como o amor de amizade sobrenatural com Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. De tal modo, se exige caridade, e caridade nunca dispensa a fé, então as obras não possuem caráter meritório sem a fé. De acordo com o que diz o apóstolo, abre aspas, porque pela graça foste salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, porque é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Realmente somos obra sua, criados em Jesus Cristo para boas obras, que Deus preparou para caminharmos nelas. Efésios 2, dos versículos 8 ao 10.
É falso afirmar que a mensagem de Cristo salva, se com isso se pretende dizer que basta acolher os ensinamentos éticos, como o amor ao próximo, o perdão ou a paz, no exercício de virtudes como a misericórdia e a benevolência. A salvação, sob esse ponto de vista, ela não é fruto de uma mensagem, mas de uma pessoa divina, que é o Verbo encarnado, que não apenas falou a verdade, mas que ele é a verdade em pessoa. E essa verdade salvífica, ela não se comunica apenas com palavras, mas com a entrega total de Cristo na cruz, que é sacramentalmente perpetuada na igreja, de forma visível. Cristo mesmo afirma no Evangelho, abre aspas, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Referindo-se a ele próprio, não a um conjunto de ensinamentos éticos ou numa proposta de vida melhor. É ele a videira, e não os seus ensinamentos. Em outro trecho, e aqui a gente não relativiza, certo? A gente entende que uma coisa é indistinguível da outra. Aquilo que Cristo ensina é aquilo que ele é, porque é aquilo que ele recebeu do Pai. E o que ele recebeu do Pai é a própria essência divina, em ordem à processão intelectiva. Então as coisas elas não se distinguem. Em outro trecho, o apóstolo escreve novamente, abre aspas, se sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, então, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5, versículo 10, indicando que a salvação ela não se dá novamente no âmbito ético, mas pela própria morte e vida do Filho, por cuja graça merecida tornamo-nos com ele merecedores, no que se chama mérito de condigno, baseado na justiça fundada pela união com Cristo, de modo que, por sermos membros do seu corpo e participantes da sua vida, aquilo que Cristo merece por natureza, nós podemos merecer por participação. Esse mérito de condigno, ele não provém da natureza humana em si mesma, mas da graça santificante que nos configura a Cristo e nos torna, segundo a linguagem paulina, filhos no Filho, aptos a herdar o que ele merece por direito, a vida eterna. Não só merece, como aquilo que ele possui por direito, né? Assim, quando se afirma que o justo pode merecer o céu, isso se entende não por suas obras em si mesmas, mas porque, tendo sido elas realizadas na graça, elas são operações de Cristo nos seus membros, e por isso são dotadas de valor sobrenatural. Consequentemente, a salvação não é um reconhecimento da bondade natural do homem ou da sinceridade das suas ações éticas, mas um dom que provém da inserção na vida divina pela união real com Cristo, pela fé viva e pela caridade infusa. A mensagem de Cristo sem a pessoa de Cristo torna-se moralismo esvaziado de eficácia salvífica. Só a união ontológica com Cristo, que se realiza pela incorporação à Igreja e pela recepção dos sacramentos, aplica de fato aos fiéis os frutos de sua paixão e ressurreição. Fora isso, só resta o que poderíamos chamar de uma ética cristã naturalizada, desprovida do elemento sobrenatural essencial à salvação. Essa redução ética, abre aspas, destrói o conceito de pecado original, juntamente com o de pecado em geral, como ofensa a Deus e também o da satisfação que Cristo ofereceu por nós. Fecha aspas, é uma citação de Pio XII na Humani Generis. A respeito dessa confusão, o cardeal Ratzinger critica diretamente a posição sobredita. O trecho foi retirado da Declaração Dominus Jesus e diz o seguinte: na reflexão teológica contemporânea, é frequente fazer-se uma aproximação de Jesus de Nazaré considerando uma figura histórica especial, finita e reveladora do divino de modo não exclusivo, mas complementar a outras presenças reveladoras salvíficas. O infinito, o absoluto, o mistério último de Deus manifestar-se-ia, assim, a humanidade de muitas formas e muitas figuras históricas. Jesus de Nazaré seria uma delas. Além disso, para justificar de um lado a universalidade da salvação cristã e do outro o fato do pluralismo religioso, há quem propõe uma economia do Verbo eterno válida também fora da Igreja e sem relação com ela, e uma economia do Verbo encarnado. A primeira teria um plus-valor de universalidade em relação à segunda, que seria limitada aos cristãos, se bem que com uma presença de Deus mais plena. Ou seja, Ratzinger condenando diretamente aquilo que Karl Rahner escreveu a respeito dessa ideia de um possível cristianismo anônimo, né? Uma ideia inclusivista.
Se Cristo tivesse vindo apenas ensinar uma nova moral, bastaria escutá-lo e imitá-lo. Mas ele veio salvar, não apenas educar a respeito do comportamento ético, e salvar não por palavras, mas por sua cruz, e por meio dos sinais eficazes que deixou a sua igreja, os sacramentos que operam a graça de maneira ex opere operato, e são os canais ordinários pelos quais a vida divina é comunicada à alma. Não se resume o Evangelho a uma doutrina abstrata feita de conceitos etéreos e intangíveis, tal como anteriormente já discutido. Trata-se da pessoa de Deus Filho, que age por meio de uma realidade visível, a igreja, a extensão do seu corpo, né? Na verdade, seu próprio corpo e extensão de sua encarnação. Dizer que a mensagem de Cristo salva sem a relação com sua pessoa e com os meios que ele instituiu é cair em uma concepção racionalista e ética, que nega o caráter encarnado, sacramental e eclesial da economia salvífica. Nesse sentido, a verdadeira caridade, assim como a fé e a esperança, não podem substituir de forma separada da ação de Cristo na história. Não podem subsistir de forma separada da ação de Cristo na história, que se perpetua na Igreja. Não há salvação onde não há união com Cristo, e não há Cristo separado da sua Igreja. A mensagem não salva se não nos leva à comunhão com a pessoa, e essa comunhão só é possível no Espírito, pela graça, nos sacramentos. Santo Tomás de Aquino sobrescreve: ora, a moção da alma humana para gozar do bem divino é o ato próprio da caridade, pela qual todos os atos das outras virtudes, enquanto governadas pela caridade, se ordenam para tal fim. Por onde o mérito da vida eterna permanece primeiramente a caridade, e secundariamente as outras virtudes, enquanto a caridade lhes governa os atos. Do mesmo modo como é manifesto, o que fazemos por amor, o fazemos de maneira soberanamente voluntária. Por onde, enquanto o mérito por essência exige o ato voluntário, deve ser atribuído principalmente à caridade. Fecha aspas, citação da Suma Teológica, primeira da segunda, questão 114, artigo 2, artigo 4. É notória também na crítica do cardeal Ratzinger uma certa incidência sobre a citada metafísica perennialista, pois tende a dissolver a unicidade salvífica de Cristo em um horizonte simbólico, onde o Logos se manifestaria de maneira plural nas religiões, reduzindo a encarnação a uma mera expressão histórica, contingente e não exclusiva do divino. Trata-se, portanto, de um deslocamento do centro da fé. Em vez de Cristo enquanto pessoa divina feita carne, mediador único e necessário, propõe-se uma vaga manifestação do divino, que pode se decorrer sob variadas formas. Entende-se por perennialismo a corrente filosófica religiosa que afirma a existência de uma religião primordial ou, a mérito do nome, uma sabedoria perene que é comum a todas as tradições religiosas e espirituais da humanidade. De acordo com essa corrente, todas as religiões não são nada mais do que expressões simbólicas de uma mesma verdade transcendente, a qual cada tradição histórica dá forma segundo sua cultura e seus símbolos próprios. No perennialismo, figuras como Buda, Zoroastro, Platão, Maomé ou Cristo são vistas como manifestações equivalentes, ou, ao menos, complementares de um mesmo princípio, que se revela de maneira cíclica na história, rejeitando a exclusividade de qualquer revelação em particular, e negando que uma religião detenha a plenitude da verdade. Cristo, portanto, seria apenas uma expressão particularmente elevada do Logos, e não Logos feito carne de modo único, definitivo e insubstituível, o que foi duramente combatido durante a citação do cardeal Ratzinger. A metafísica perennialista entra em completo choque com a metafísica tomista, pois enquanto a metafísica tomista compreende Deus como ipsum subsistens, transcendente e análogo aos entes, pelo perennialismo Deus é concebido como emanente, do qual os entes derivam por emanação, sem distinção real de essência. Essa lógica de emanações contradiz firmemente a criação ex nihilo, pois os entes emanam de um princípio impessoal e assim tudo que existe é, em última instância, manifestação do Uno, caindo, portanto, numa concepção panteísta. O choque também se dá no âmbito da revelação, uma vez que enquanto a doutrina sagrada entende a revelação de Deus na história de maneira progressiva, culminando em Cristo, o Verbo encarnado, por cuja revelação se dá o conhecimento salvífico, o perennialismo compreende a revelação de forma arquetípica e universal, de maneira que todas as tradições possuem fragmentos da verdade, e aí Cristo seria uma entre outras formas históricas.
A confusão com o semina-verbe pode ocorrer quando se tomam essas sementes do verbo justamente como manifestações simbólicas diversas de um logos impessoal, retirando, portanto, assim, a centralidade da igreja. Por fim, há de se distinguir também uma da outra no âmbito epistemológico. Na epistemologia tomista, o conhecimento natural ele parte dos sentidos e se eleva gradualmente à abstração do intelecto, ao passo em que a verdade é a adequação entre o intelecto e a coisa. O ser é, então, inteligível porque é criado por Deus, e podendo ser conhecido por Deus, pode ser conhecido pelas potências naturais do homem, que participam do intelecto divino. Já para o perennialismo, o conhecimento ele é dado por uma intuição espiritual direta, bastante atrelada à ideia de centelha divina, que já condenamos aqui, no sentido de que a verdade é alcançada por uma iluminação interior. A ideia de centelha divina vai em oposição não só à distinção entre ordem natural e sobrenatural, como também contradiz toda a ontologia que compreende a existência dos entes, tomada por participação do ato de ser. Não apenas isso, como também contradiz toda a doutrina a respeito da justificação realizada na pessoa de Jesus Cristo. A respeito dessas questões, o Concílio de Trento afirma: assim, ninguém pode ser justo, senão aquele a quem se comunicam os merecimentos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isto, assim sucede nessa justificação do pecador, precisamente pelo fato de o amor de Deus se difundir pelo Espírito Santo por força dos merecimentos dessa sagrada paixão nos corações dos que são justificados, aderindo-lhes intimamente. Por isso, na justificação é infundido no homem por Jesus Cristo, a quem está unido ao mesmo tempo tudo isso, fé, esperança e caridade. Porque a fé nem une perfeitamente com Cristo, nem faz membro vivo de seu corpo, senão se lhe ajuntarem a esperança e a caridade. Daí a razão de se dizer com toda a verdade: a fé sem obras é morta e ociosa. E em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem o prepúcio valem coisa alguma, mas a fé que obra pela caridade. As citações de Gálatas 5, versículo 6 e do capítulo 6, versículo 15. Todo esse trecho foi retirado do decreto sobre a justificação no Concílio de Trento. E com isto, nós encerramos então esta quarta parte, a segunda resposta, a respeito da questão das boas obras e dos méritos. É importante dizer aqui que, a respeito dessa concepção perennialista, né, principalmente na ontologia, quando nós falamos de uma visão de mundo panteísta, em oposição à visão de mundo católica, nós estamos falando de uma distinção na participação do ser, né? Então, enquanto que para o perennialismo e em todo o contexto panteísta, a participação do ser ela se dá de forma unívoca, ou seja, as coisas como que estendem-se de Deus, uma ideia parecida com o Deus de Spinoza, né? Todas as coisas manifestam Deus, de fato, são Deus, são extensão da sua essência. No caso da filosofia tomista, nós acreditamos assim que o ser ele participa por analogia, né? Justamente porque a filosofia tomista ela diferencia justamente a essência da existência nas criaturas, né? Enquanto que a essência em Deus ela é equivalente à existência, as criaturas elas não possuem as coisas criadas, né? Não necessariamente elas possuem a existência dada, né? A essência. São coisas diferentes. Uma não implica na outra. Tanto é que nós podemos falar de um triângulo. Se nós falamos de um triângulo ele não tem existência propriamente dita. O triângulo ele é uma essência, ele é uma forma. O que dá existência é justamente esse ato de participação no ser. E ele é um ato de participação que se dá de forma análoga. Ou seja, nós participamos do ser de Deus e por isso existimos, porque recebemos esse ser nos é comunicado e nós participamos dele. No entanto, nós participamos de forma que não se confunde, ou seja, recebemos o ser de Deus e em detrimento dele existimos, porém
a nossa existência não é, desse modo, equivalente com a própria essência de Deus. Então, essa distinção importante da filosofia tomista, inclusive, é a grande arma, né, contra essa visão panteísta que a metafísica perennialista ela vem trazendo e traz como implicação também esta concepção arquetípica e universal da salvação, que busca tentar colocar todas as figuras e todas as doutrinas religiosas como manifestações de uma única verdade primeira, antecedente a todas elas, né? Uma sabedoria perene, por assim dizer. O que é falso, né? A gente encontra aqui muito material do magistério, da doutrina, das escrituras também, que combatem firmemente essa ideia. E esse trecho aqui, com o qual nós finalizamos então esse vídeo, esse trecho do decreto sobre a justificação, ele é, digamos assim, que o corolário de tudo que a gente falou, né? Porque reúne aqui o papel da fé, da esperança, da caridade, a questão da difusão pelo Espírito Santo por força dos méritos da paixão de Cristo, da graça, né? A difusão dessa graça que justifica o pecador. Bom, temos aqui muita coisa para ser analisada, né? Mas trago aqui o recorte desse trecho para que cada um possa tirar os melhores frutos, né, do que foi falado então nesse vídeo. Na próxima parte, nós finalizamos então com a análise de alguns documentos, não inteiros, trechos de alguns documentos do Concílio Vaticano II. Porque se nesta resposta, né, nós, de certo modo, batemos de frente com a corrente de pensamento modernista, né, que faz justamente essa confusão entre natureza e graça, ordem natural e ordem sobrenatural, e muitas vezes acaba diluindo os elementos da catolicidade. Na terceira resposta, a gente vai então entrar em um choque direto também com a outra ponta, né, que é a ponta dos tradicionalistas, que afirmam que os documentos do Concílio Vaticano II, eles basicamente rompem com tudo isso que a gente falou até agora, né? Rompem com o tomismo, rompem com o que foi sempre defendido pelo magistério. O que, já dando um spoiler, eu não considero ser verdade, né? Quanto mais nós pudermos optar por uma leitura de hermenêutica da continuidade, cujo expoente foi o cardeal Ratzinger, melhor, porque tanto o modernismo, ele traz consigo apesar de o modernismo ser anterior ao Vaticano II, ele traz, evidentemente, no ápice do concílio, essa interpretação de ruptura, né? Como se os textos conciliares estivessem rompendo e houvesse uma separação entre o que havia antes e o que havia depois do Concílio Vaticano II. Bom, não é verdade, né? O concílio não rompe com absolutamente nada. E também é o que propõem os tradicionalistas. Eu gosto de uma comparação que o Luca de Tomás faz, que é, na prática, tanto modernistas quanto tradicionalistas defendem que houve uma ruptura no Concílio Vaticano II com a Igreja. A diferença é que enquanto um está comemorando, o outro está lamentando. Então, seguimos aí por este caminho e nos encontramos então no próximo vídeo, que eu acredito que será o último. Todos uma boa tarde.